Fala Render People, bem-vindos a mais esse episódio aqui do canal. Primeiro eu quero te dar as boas-vindas para esse meu novo espaço, esse lugar ainda mais, pelo menos para mim, aconchegante, onde eu posso ter ainda mais inspiração para criar conteúdos melhores e melhores e melhores a cada dia para você. Como é que eu faço isso, gente? Eu geralmente pergunto nas minhas redes sociais o que vocês têm dificuldade e eu também observo os seus renders, eu fico meio de stalker aí olhando para os renders da galera, os renders que a galera publica nos grupos de Facebook, no Instagram. Eu sigo hashtags, gente, então se você coloca uma hashtag CoronaRender, aparece na minha timeline, muito provavelmente, e daí eu consigo observar aí vários renders que estão saindo. E tem uma coisa que me deixa possesso. Não é possesso bem a palavra, mas me incomoda, é ver textura de ripado de madeira com a textura repetida, como essa aqui, ó. Como vocês podem ver, gente, essa textura aqui, ó, tá repetitiva, né, gente? Por causa do mapeamento, por causa de fica repetindo os veios, aonde o veio em cada madeirinha está posicionado, em que a gente perceba essa repetição. E como é que a gente faz para isso desaparecer, para ficar um ripado de madeira, uma textura de ripado de madeira realista, gente? Uma textura de um render brabo de verdade, né, gente? Como é que a gente faz isso? É isso que eu vou mostrar pra você aqui hoje. Vamos lá? Beleza, gente, vamos ao que interessa, né? Eu quero mostrar pra você como você não cair nessa armadilha de entregar o seu render. Às vezes você tem um render super bonitão aí, um render que realmente você caprichou na luz, caprichou na composição, usou aí as regras de fotografia, né? Que você já provavelmente conhece se você me segue aqui no canal. Conseguiu uma boa referência, fez tudo direitinho. Pô, mas daí na hora de texturizar aquele painel de madeira deu ruim. E daí eu vou te mostrar como você pode fazer isso de uma maneira muito fácil. E para tanto, eu vou começar aqui abrindo meu 3D Studio Max e vou criar um ripado de madeira. E daí eu vou fazer de uma maneira que pode ser utilizado tanto para um ripado de madeira quanto para um brise de madeira, ou outro brise, não precisa ser de madeira não, de qualquer textura, mas você quer que tenha essas leves nuances entre os tons da madeira, o mapeamento fique diferente para não notarmos a repetição. Vamos lá, gente, eu vou criar um box aqui, ó. Vamos dar a medida para ele certinho aqui, ó. Eu quero que ele tenha mais ou menos, vamos lá, uns 5 centímetros por uns 2 centímetros, ou 3 centímetros, 2 centímetros, 2,5, pronto, não tem briga. E de altura aí uns 2 metros de altura. Temos um pedaço de pau. Pô, dá-lhe na cabeça. Amém. Agora o que nós vamos fazer, gente? Não bate em ninguém não, gente. Pô, imagina, dá uma ripa dessa aqui na cabeça. Como é que você chama aí na sua cidade? Aqui eu chamo um pedaço de pau. Mas pode ser chamado de uma ripa, de um... Tem alguma coisa curiosa aí na sua cidade? Como é que você chama um pedaço de pau desse aqui? É uma ripa, um pedaço de pau, é uma verga? Verga? Comenta aqui que eu quero saber, gente. Vamos lá. Eu vou mais ou menos dar uma distanciazinha aqui, ó. Em instância, eu quero copiar 100 desses caras aqui em instância. Pô, uou, temos aqui agora um brise, um painel de madeira, como você quiser chamar. Tá, gente? Até fiz grande, né? 5 centímetros. Geralmente esses caras não tem 5 centímetros. Mas é só pra gente... Tanto faz aqui agora, nesse exato momento. É só pra gente ter uma ideia, tá? Tá aí, ó. 100 pedaços de pau juntinho formando um brise ou um painel ripado de madeira. Lindo, maravilhoso. Beleza, gente. A gente tem isso aqui, tudo aqui na cor default que veio aqui, sei lá qual que é essa daqui, né? Se a gente quiser colocar qualquer corzinha aqui, eu vou botar aqui pra dentro pra você poder enxergar o que eu tô fazendo. Beleza, não importa isso aqui. O que importa é que a gente tem os pedaços de pau. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma textura qualquer, só pra você ver como que geralmente acontece aquilo lá que eu te mostrei ainda há pouco. É essa imagem aqui, ó. Vamos ver. Eu vou criar uma imagem aqui, ó, um Corona Material, tá? E vou colocar no Color, eu vou colocar uma madeira, tá? Tem aqui, ó, Corona Bitmap. E vou carregar uma textura, então, de madeira, uma textura que a gente possa realmente colocar aqui. Só deu um ruim aqui, não sei porque demorou tanto. Mas vamos lá. Eu vou pegar essa textura aqui de madeira, porque pode ser qualquer uma, na real, tá? Essa aqui, por exemplo. Vamos lá. Open. Apliquei, vou selecionar isso aqui tudo. Vou aplicar e quero que Show Shaded Material in Viewport. Eu quero que mostre na Viewport, né? Beleza. Ah, mas não tá aparecendo o mapeamento. Isso é uma coisa, gente. Muita gente diz assim, eu apliquei a textura, mas não deu pra ver. Todo objeto que você cria dentro do Studio Max, ou que você traz ele pra dentro, merge ou dá um import
Se ele já não tiver um mapeamento nele, você precisa mapear. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou vir aqui a modificador, UVW, UV coordenadas, tá? E vou dar um UVW map. O que significa? Ele vai pegar a minha textura e vai criar um mapeamento. Eu vou usar aqui um box de 2 metros, não, de 150 por 150 por 150. O que ele fez? Ele pegou a minha textura, só para você entender o que ele fez, e colocou aqui nesse retângulo, desse quadrado aqui, ó, de 1,5 metro por 1,5 metro por 1,5 metro. A textura tá exatamente aqui. Quando vem pra cá, começa outra. E pra cima começa outra. Tanto que dá pra ver aqui, ó. Essa aqui é uma textura não muito boa, até que eu peguei. Porque ela não tem continuação, né? Ela dá pra ver aqui, ó, que terminou uma textura, começou a outra. Então tem que cuidar com isso. Mas o que importa aqui agora é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa textura, beleza? E vou fazer uma parada. Qual é a parada? Eu vou fazer um renderzinho pra você ver como que tá ficando. E eu não vou iluminar essa cena aqui muito de maneira profissional, não. O que eu quero é só visualizar o que tá acontecendo. Por isso eu vou fazer isso de maneira rápida, que você também pode fazer aí na sua casa. É só clicar aqui ó, em Single Map e ele vai pegar esse branco pra usar de Environment na cena. Feito isso, já vai sair um render. Se eu vier aqui ó, em ligar o interativo do Corona, olha só o que vai acontecer. Já tá rolando o render. Olha só o que está acontecendo. E daí você pode até pensar, eu até vou aumentar isso aqui para 2 metros, para 2 metros, para 2 metros, só para não ter aquela emenda ali. Pronto. Beleza. E daí você pode até dizer, poxa, mas o material aí já tá bem bonito, né? E de verdade aqui até parece que já tá. Eu vou aumentar isso aqui para poder você enxergar aí melhor. E daí você pode dizer, olha, tá até bonito. O render não tá feio não. Né? Tá aparecendo. O problema não é quando você vê essa textura mapeada quase de frente. O problema acontece, gente, é quando você começa a ver o ripado assim, ó. Olha só o que tá acontecendo aqui, ó. Você tá vendo o que tá acontecendo? Tem praticamente umas listras aqui, né, ó. Aqui no render, ó, dá pra ver bem. Na viewport dá pra ver bem direitinho. O que tá acontecendo, gente? Ele tá com o mesmo mapeamento, porque ele chapou de frente e chapou do lado das chapinhas, só que ele tá pegando aquele mesmo que você tem uma textura de 2 metros por 2 metros por 2 metros, ele tá pegando aquele mesmo 5 centímetros, porque é a espessura que tem ali, e tá pegando aquele filetezinho de madeira e aplicando em todas as tabinhas aí, ó, tabinha. Todas as tábuas, as madeirinhas, os pedaços de pau, tudinho, iguaizinhos. E daí é isso que a gente tá vendo, a repetição que acontece no render, gente. E eu vejo muito ripado de madeira com este problema específico aqui, ó, gente. Esse é o maior problema que eu vejo em ripado de madeira da galera. E como que a gente corrige isso, então? Vou até colocar aqui no modo perspectiva, que vai ficar mais fácil de ver, olha só. Olha só essas listras aqui que tá acontecendo, ó. Beleza? Aqui dá pra ver direitinho, né, gente, ó. Dá pra ver muito. Olha só. Vamos lá, gente. Como é que a gente resolve isso aqui, então, né? Olha só que o Corona tem uma coisa muito legal. Eu vou abrir o material. E eu venho aqui, né? Onde a gente tava aqui, ó. No Diffuse, aqui, ó. Color, né? E a gente tem um Corona Bitmap, que é esse cara aqui. Mas entre o Corona Bitmap e o nosso material, eu quero colocar uma parada aqui do Corona que chama Corona UVW Randomizer. Como o próprio nome já diz, keep. Eu quero que mantenha o mapa que eu coloquei ali, sim, aquela mapa de madeira. Eu vou dar um OK e vou mostrar. Ver. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai randomizar o mapeamento. Então ele vai pegar, ao invés de pegar aquele pedacinho de madeira lá de 5 centímetros, ele vai pegar outros pedaços de 5 centímetros e fazendo essa randomização e deixando o nosso ripado de madeira, o nosso brise muito mais próximo do real, tá? Como é que a gente faz isso? Criando esse Corona UVW Randomizer. E agora a gente pode fazer um renderzinho para ver, porque aqui não mudou nada na tela. Por que não mudou nada? Vou mostrar pra você, tá? Mas para isso eu sou obrigado a ativar aqui o... Eu vou fazer uma parada agora. Porque de verdade está com erro, tá com problema. Dá pra ver aqui que o nozinho tá no mesmo lugar, tá? Mas eu vou fazer uma modificação aqui em cima da hora, que eu vou trocar essa madeira pra uma muito mais óbvia, tá? Tipo essa aqui, tem um nó mais forte. Pronto. Agora sim
dá pra notar o quanto isso aqui tá repetitivo. Dá, né? Agora você consegue perceber. Beleza. Mas tá meio discreto, apesar de também estar acontecendo, né? Mas vamos lá. Então, de novo, olha só, a gente olha de frente, parece meio certo até um pouco, né? Mas não tá também. Porque um nó sai de uma madeira e continua na outra, como isso? Vamos lá, mas assim dá pra ver bem, né? Vamos lá, eu tô aqui com o meu interativo ligado, vou dar um stop. E daí você viu, eu coloquei o VW Randomizer, ele não mudou nada. Por quê? Porque agora eu tenho que configurá-lo, né? Como é que eu faço para configurar esse VW Randomizer? A primeira coisa que eu vou fazer é a rotação, porque ele vai pegar o mapa e tá colocando igualzinho. Eu quero que ele rotacione para ficar diferentes rotações. E como é que eu faço isso? Eu digo que ele vem de 0 a rotação e a rotação que está lá no mapeamento original, para 360 graus. Isso significa o quê? Que ele vai rotacionar aleatoriamente 360 graus. E por que a gente não está vendo isso? Isso é uma das coisas que ainda não tá legal. Não tá legal não, mas não é no Corona você não consegue ver isso na tela, tá? Então você tem que estar vendo pelo render para poder fazer isso. Tanto que eu vou deixar 0 aqui, ó. Vou ativar o meu interativo pra gente poder ver isso juntos, tá? Na tela aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, mudar para 360, que eu já tinha feito. Porque mesmo não vendo na tela, no render tá, ó. Só que daí o que aconteceu, gente? Ele fez aleatoriamente 360 graus, só que, poxa, o veio da madeira tem que seguir o sentido dessa madeira, né? Então não deu muito certo. Mas ainda assim, vai dar certo, porque eu vou mostrar o seguinte, tem um negócio chamado Step. E eu posso dizer de 0 a 360, de quantos em quantos graus eu quero que isso seja rotacionado. Por exemplo, eu vou usar 90 em 90, que também não vai funcionar porque eu vou ter uma madeira de lado, mas olha só. A gente tem madeiras em pé e de lado somente. Ele rotacionou assim, assim, assim e 270, né? Então qual é o jeito de resolver isso? Botando 180 graus, porque eu só quero que seja em pé ou deitado, em pé ou deitado. Já deu uma certa aleatoriedade aqui, ó. Tem uns que estão assim, enquanto outros estão assados, tá vendo? Já mudou um pouquinho. Então isso aqui já é a primeira coisa que você vai fazer. A outra coisa que você vai fazer é o offset. Então o offset, vamos dizer que eu quero a cada 50 centímetros. A cada 50 centímetros. O que ele fez, gente? Olha só como ele já pegou. E já pegou o mapeamento e colocou 50 para lá, 50 para cá, 50 para cá, 50 para lá. Pode ser, na verdade, de 1 em 1 centímetro. Também vai funcionar, tá? Só que daí eles vão ficar mais perto. Talvez ele vai pegar um daqui e vai só mudar um pouquinho. Então eu gosto de deixar um pouco mais. Como, na verdade, esse ripado tem 5 centímetros, então para não repetir, a gente poderia colocar de 5 em 5, tá? E daí o que ele tá fazendo? Olha só. Ele tá fazendo essa parte de deixar aleatório. Olha só. Agora sim a gente tem o quê? Esse offset aqui, tá, gente? Ele tá fazendo da textura, né? Então a gente, apesar de ter tudo alinhado, o nosso UVW está sendo randomizado. Então essa é a maneira de fazer, sim, um ripado de madeira que fique realista, porque agora sim parece que foi pegado pedaços de madeira de uma chapa que seja, foi cortado certinho, mas depois foi distribuído de forma aleatória, porque aquele nó que foi daqui cortado junto com outro cara, esse outro cara foi parar lá e não foi parar aqui do lado. Então é isso que está acontecendo aqui, tá, gente? Como é na vida real, tá? Então olha só que maneiro. Mas agora eu vou mostrar mais uma coisa pra você, que é interessante você fazer nisso aqui, tá? Vamos fazer uma coisa mais completinha aqui, ó. Eu vou olhar mais de perto isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou mostrar pra você. Muita gente me pede, porque assim, ó, eu uso o modo compact de criar material, mas existe também o modo slate, né? Então se eu olhar o modo slate aqui, ó, eu vou fazer uma parada aqui, ó, eu vou carregar esse material só pra você ver como é que é a estrutura dele, que é bem simples. Na verdade, no Diffuse Color vai um Corona Bitmap, né? Só que no meio desses dois eu coloquei um VW, só pra você entender a estrutura, pra depois não ficar perdido aí se você usa o slate, tá? Agora vamos voltar aqui. Eu quero fazer mais algumas coisas para deixar esse ripado ainda mais real, tá? Uma das coisas, eu vou botar aqui agora só um pouquinho de reflexo, só pra gente 0,7 aqui, ó. Só pra gente 0,6. E vou botar metade de reflexo.
Vamos ter um pouquinho de reflexo, porque eu já quero mostrar outra coisa pra vocês. Você tá vendo que o reflexo aqui não deu muita diferença, né? Mas as nossas quinas também, ó, elas estão super vivas aqui, tá vendo, ó? Do nosso ripado, né? Claro, eu fiz só um box, só que, poxa, seria tão bonitinho se tivesse um chamfer ali, né? E daí a gente pode usar também isso fazendo um material. Como? Eu venho aqui no Bump, e no Bump eu crio um outro que se chama Corona Round Edges. E esse Corona Round Edges, que tá com um raio gigantesco de 2, eu vou botar aqui 0,5, 0,2, 0,5 pode ser. O que ele fez, gente? Ele criou um chanfro aqui em todas essas minhas madeirinhas. Apesar da gente não tá vendo isso aqui agora, porque também tem que ligar aqui, ó. Já tá de 1. É porque essa luz não está ajudando. Eu vou fazer uma parada bem diferentinha agora aqui, ó. Eu vou criar uma luz aqui em Single Map. Corona Color Correct. Vou criar uma iluminação aqui bem rapidinho de HDRI, só pra ficar mais... a gente conseguir ver esses highlights, tá? Eu venho aqui em Input, queria um Corona Bitmap. Beleza, eu venho aqui na biblioteca, texturas. Deixa eu pegar aqui o meu HDRI, tá? Minha rede amanheceu lenta hoje, não sei porquê. Eu vou acessar as coisas aqui no meu HD e tá tudo meio lento. É só a primeira vez. Quando eu acesso a parada, ele demora um pouquinho pra raciocinar. Vamos lá, eu vou pegar aqui um HDRI. Raven, né? Vou pegar aqui pra vocês verem também, né? Vou pegar um de estúdio aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, tanto faz qual é agora, só pra gente ver. Botei um estúdio ali. Agora eu vou ligar o interativo e a gente tá iluminando com o estúdio. Pronto, agora já ficou bem mais decente, tá? A iluminação. Vocês estão vendo que tá tudo arredondadinho, coisa mais querida. Por quê? Eu vou até desligar aqui, ó, o bump. Pô, daí agora ficou assim, ó, feio. Tá vendo que ficou tudo em canto vivo isso aqui, ó? Consegue perceber? E se a gente ligar o Round Edges que a gente acabou de adicionar e eu botei ali, ó, 0,5, mas você pode botar mais fino ainda, 0,2, ele vai ficar mais discreto. Se botar 2, ele vai ficar praticamente redondo. Olha só. Então você pode deixar todas as suas madeirinhas arredondadas só usando também o Round Edges do Corona, tá? Eu vou deixar aqui o que eu considero que seria ideal aqui, ó, 0,3. 0,3 tá bom para esse tamanho de ripado. Cara, olha só como ele já tá bem mais bonito. Ele já tá tudo aleatório. Ele já tem agora o Round Edges aqui para poder ajudar a gente a não precisar deixar isso na malha, porque senão vai ficar pesado fazer chamfer em tudo, né? Então já tá um painel bem mais realista, tá? Eu vou até diminuir um pouco agora o brilho, o reflexo no caso, porque eu quero que a gente veja mais a textura, porque eu vou fazer uma outra coisa aqui agora. Eu vou botar aqui o vilão, beleza? Tem um reflexo, mas pouco. Agora tem uma outra parada que dá pra você fazer, que é o seguinte: se isso aqui fosse feito de madeira natural mesmo, provavelmente essas madeiras todas não seriam da mesma árvore, né? Se forem da mesma chapa, sei lá, do mesmo negócio, ou uma madeira artificial, tipo um laminado, uma parada assim, o que aconteceria? Provavelmente seria até os mesmos tons de madeira, porque é uma coisa industrializada, né? Mas se isso aqui, por exemplo, for de madeira de verdade, pô, não tem como um pedaço de madeira ser exatamente do mesmo tom do outro, né? E como é que a gente faz ainda pra deixar isso ainda mais real, gente? Olha que parada louca. Coisa que eu vou vir aqui, ó, no Color, e a gente tem o VW Randomizer, né? Antes do Randomizer agora, o nosso material, o nosso material e o Bitmap, né? E daí aqui no meio eu botei um nó que randomizou a parada. E entre esse randomizador aqui e o material, eu vou botar mais uma parada aqui, ó, que é esse material Corona Multimap. Tá? É só vir aqui, Corona Multimap. Mantenha tudo aquilo que eu fiz, senão eu vou perder meu material, né? Keep Old Map. Ok. O que ele faz, gente? Ele vai pegar e vai fazer vários materiais aqui, multi-material, né? Multi-map, para distribuir nos meus objetos. E como é que eu quero que essa distribuição seja? Eu vou colocar de novo por Mesh Element, porque como cada um desses palitinhos aí é um elemento, né? Então eu vou usar esse Mesh Element. Mas se você tiver tudo atachado, por exemplo, você pode usar você pode testar aqui, pode ser por materiais que são instâncias, se não tiverem atachado, ou por ID, se você por um acaso selecionou o ID deles. Mas eu vou usar aqui o Mesh Element.
o Mesh Element funciona também se tiver tudo atachado, porque não importa se é tudo atachado, mas cada um desses é um elemento, né? Então vai funcionar também. O que eu vou fazer aqui, gente? De novo, a gente não consegue ver na tela, tá vendo? Ó? Mas a gente consegue ver no render, então eu vou ativar o render preview aqui para você ver o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Provavelmente quando você ligou lá o primeiro, veio aqui pro Primitive e daí ficou tudo assim, tá? Então você vai mudar para Mesh Element. E daí o que ele está fazendo? Ele está dando uma randomizada agora, além do mapeamento, nas distribuição de materiais diferentes. Então, inclusive, você poderia ter materiais completamente diferentes aqui nesses outros, mas eu vou usar o mesmo, porque eu quero que seja o mesmo, eu só quero nuances desse primeiro. Então, eu vou copiar a instância. E aqui, por default, vem esses 6 aqui, tá? Mas você pode dizer, eu quero 3. Eu quero 10, tá? Vou deixar 6 aqui que tá bom, é o suficiente. Eu simplesmente vou agora arrastar e copiar em instância, que eu quero todos eles em instância. Porque se eu precisar mudar alguma coisa naquele lá original, daí todos eles vão mudar junto, tá? Então vamos lá, eu coloquei todos eles aqui juntos. Ei, mas tá muito parecido com o que já tinha antes. Realmente já tá muito parecido com o que tinha antes. É porque eu ainda não configurei, né, meu filho? Então vamos lá, olha que legal. De verdade, o que precisa ser feito aqui, nesse caso específico do painel, é só mudar a randomização do gama, que ele vai deixar o quê? Uma dessas mais escura e outra mais clara. E aqui tá em porcentagem. Então vamos lá, ó. Vou jogar alto, 50, só para você ver o que vai acontecer. Ó, ele vai pegar a cor original e vai botar bem mais claro, bem mais escuro. Então se você quiser usar aqui, ó, 5, 3, 2, é o indicado aqui, ó. Pô, agora sim, gente, ele tem uns mais clarinhos, uns mais escuros, mas de leve, gente, olha só. Então agora sim, a gente tem aqui, ó, um painel de madeira realmente realista, né? E agora olha só, vou fazer uma parada aqui. Então olha só, galera, a gente tem aqui o nosso ripado realmente bem mais realista do que a gente tinha antes. Porém, eu recomendo o seguinte, ó, de verdade a gente não usa uma textura com tantos nós, uma madeira tão rústica para fazer esse tipo de ripado de madeira, tá? Então, eu aconselho fortemente você usar texturas mais homogêneas, tá? Eu utilizei essa em específico justamente para mostrar para você os nós e a repetição, mas agora eu vou voltar ao que eu considero um ripado bem realista. Eu vou usar uma madeira bem mais discreta aqui, então eu vou vir aqui de novo, né, no Color, vou entrar no nosso Randomizer aqui, e vir aqui na nossa textura. Como eu copiei tudo em instância, a coisa boa é que agora eu só preciso mudar essa textura, ele muda tudo automaticamente. Vou vir aqui, Load Map, vamos pegar aqui nessas texturas todas aqui, ó. Essa aqui, ó, Wood Fine. Pronto, agora sim, gente, a gente tem uma textura, ó. Porra, lindona, ó. Lindona, lindona, lindona. E daí talvez agora até seja o caso de fazer pequenos ajustes. Aonde, gente? Aqui talvez 2% seja demais, porque tem umas muito claras, muito escuras. Vamos usar um aqui, ó. Porque daí fica mais discreto, tá, gente? Olha só. Se você não gostou desse tipo, você pode vir aqui em Seed e dar uma randomizada diferente. Enfim, gente, assim que se consegue também um painel realista. Olha só, a gente tem o chanfrinho, tem tudo bonitinho. Lembrando que agora você precisa fazer a mesmíssima coisa nos outros mapas, né? Se por acaso for um mapa aí que tem glossiness, que tem displacement, que tem sei lá o que, reflexo, você precisa fazer isso nos outros mapas. Mas fazendo da maneira que eu fiz aqui, você pode copiar, vamos dizer que você queira fazer isso aqui no glossiness, por exemplo. Você pode simplesmente, eu vou até dar um stop aqui para não travar nada, copiar aqui para o glossiness, não em instância, em cópia, e vir aqui trocar esse mapa, porque já está tudo pronto, a estrutura toda está pronta. Agora você trocou esse mapa aqui por um glossiness e daí ele já vai fazer em tudo, tá, gente? E para você que usa aí, não usa o modo compacto e tá meio perdido, eu vou abrir aqui o modo Slate só para você entender o que foi feito. Então nada mais do que isso aqui, ó, tá? Isso aqui não está sendo usado porque isso aqui era do glossiness lá, esquece. O que eu quero dizer é o seguinte, ó,
No Diffuse, a gente colocou um Corona Multimap. No Corona Multimap veio o Corona UVW. No Corona UVW veio o nosso bitmap. É aquilo tudo, né? Eu começo fazendo esse aqui, encaixo esse aqui no meio, depois encaixei esse aqui no meio, tá? Só pra você entender aí. Ficou bem fácil. Gente, agora você nunca mais vai ter problema aí de fazer um ripado de madeira realista, uma coisa de verdade, né, gente? Porque a vida real é assim, ela é aleatória, ela é espontânea, ela é livre, natural. Gente, você gostou desse vídeo? Por favor, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo se foi útil pra você. Se você não sabia exatamente como usar o VW Randomizer, nem o Multimap do Corona, e agora vai conseguir fazer as suas texturas de maneira muito mais realista, né, gente? Lembrando que isso aqui não serve só para ripado de madeira, não. Às vezes você tem um piso modelado, um porcelanato, sei lá, e você quer colocar leves nuances no porcelanato, você só tem uma textura, e daí você usa também nessa modelagem dos pisos, e daí você pode botar lá no Rotate, em vez de só 180, você pode botar 90, porque o piso pode ser colocado assim, como assado, enfim, vai dar essa randomizada. Você vai lá no Gama também, no Multimap, e vai dar uma nuance aí de diferenças de cores. Depois eu posso fazer um tutorial aí, só ensinando a fazer isso, usando o Multimap, num piso de porcelanato. Você gostaria? Porque daí eu posso fazer. Comenta aqui se você quer que eu faça um específico para utilizar essa ferramenta num piso de porcelanato, uma textura. Às vezes você tem só uma foto de um porcelanato e precisa deixar aquilo de maneira mais natural. Quer saber como faz isso? Comenta aqui que se você quiser eu faço um tutorial aí explicando isso pra você, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like, já pedi, mas e tenham gostado desse novo espaço aqui, onde eu vou estar conversando com vocês. Vou estar conversando com vocês, parece uma atendente de telemarketing. Hoje eu quase não tomei café, né, gente? Mas é isso, muito obrigado e dá-lhe render!